médico que cura alma, corpo e mente. A gente só precisa ser paciente. Pai, Senhor, só aguardar o pessoal entrar e logo mais eu lhe chamo. Malu, Thalita, Paz do Senhor. Vamos começar os testes. Tudo ok com o áudio? Estão ouvindo bem? Paz do Senhor. Esperar o pessoal entrar. Janaína, bem-vinda. Todo mundo me ouvindo bem? Vamos aguardar só mais um pouquinho. Ok. Bethany, seja bem-vinda, Bethany. Sara, glória a Deus. Amém, a paz do Senhor. O áudio tá melhor? Falaram ainda há pouco que estava baixinho. Que também eu não falo muito alto, né? Eu tento equilibrar. Amém. Karen. Amém. Márcia, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Daqui a alguns minutinhos vamos iniciar o nosso bate-papo sobre corpo, alma e espírito. Ah, que bom, tá ótimo. O áudio ok. Que bom. Bem, então, já dando uma prévia, todos vocês que estão online agora, o Connect, ele é uma programação da Juventude Outsiders da Batista Campus, e a intenção de estar fazendo essa série de bate-papos e de encontros na verdade, para esclarecer. Muitas vezes nós lemos a palavra, mas não compreendemos o que ela está nos dizendo. Então, o Connect, é Connect, corpo, alma e espírito. E hoje, como nós estamos iniciando essa nova programação, eu convidei um pastor que é muito especial, que marcou minha vida, e ele sabe disso, que é o pastor Marco Antônio. Ele faz parte do campo da Alvorada, ali entre a Pratinha, atrás ali do aeroporto. Ele é autor do livro Pérolas do Meu Arquivo, então é um mestre no ensino. Eu lembro que quando ele pastoreou a igreja que eu frequentava em Coraci, aprendi muito com ele, Foi um momento assim de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus. Então, é alguém que marcou minha vida, E hoje eu consigo expressar a palavra de Deus com mais confiança, graças a muitos ensinamentos que recebi dele. Então, ele vai estar falando logo mais conosco sobre esse tema, corpo, alma e espírito. Como vai funcionar o Connect? O Connect nós vamos ter encontros uma vez ao mês, e vamos ter temas, E esses temas vão ser temas atuais, vão ser temas abertos não apenas para o público cristão, mas para todos, Essa é a ideia, é nós trazermos as pessoas a entenderem o que o cristão pensa, o que o cristão entende, Então,
Hoje nós vemos, eu fiz essa pergunta a vários amigos de diferentes religiões, né, de diferentes crenças, e perguntei: corpo, alma e espírito, qual o mais importante? Então teve pessoas que disseram: ah, para mim é o corpo, e outros a alma, outros não, é o espírito. Então existe uma dúvida: qual o mais importante? Se há um importante, o que os outros fazem? Qual a importância de se ter os demais? Então nós vamos entender isso juntos, e nos próximos encontros temos muitas coisas para falar, muitos assuntos para falar, e vai ser um momento bem especial. Então seja bem-vindo mais uma vez, né? Você que está entrando agora. Esse é o Connect, Corpo, Alma e Espírito, organizado pela Missão com Jovens da Batista Campus, Assembleia de Deus. Amém? Então, eu vou convidar o nosso palestrante desta noite e você ficar aí com a gente, ouvindo, aprendendo. Só um minuto. A todos, sejam todos bem-vindos. Pastora Luana, aleluia. Amém, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Raquel. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tá ótimo. Ok. A paz do Senhor. Bem, para quem estava aqui no início, eu apresentei o pastor Marco Antônio. O pastor Marco Antônio, ele é do Campo da Alvorada, é isso? É autor do livro Pérolas do Meu Arquivo. E hoje ele vai falar conosco o tema Corpo, Alma e Espírito. Pastor Marco Antônio, qual é o mais importante? E aí fique à vontade. Quem quiser fazer perguntas pode escrever, e logo mais eu vou estar fazendo essas perguntas ao pastor Marco Antônio. Sinta-se à vontade. Estamos começando o primeiro Connect. Missão difícil essa que você me deu. É um prazer poder participar, dar a minha cooperação. Eu acho que eu não sou essa cocada toda que você colocou aí. Eu estou lutando para trazer a minha cooperação para o reino. Eu acho que você mesmo é que é uma ovelha fantástica em ter uma boa cabeça para aprender e absorver tudo aquilo que você ouviu, né, nos meus ensinamentos. Nós estamos diante de um tema difícil, um tema polêmico, até porque é uma questão doutrinária. Doutrinária porque lá no início, os pais da igreja, eles também divergiam desse tema. Alguns concordavam que era apenas uma dicotomia. Outros defendiam a tricotomia. E até hoje, na atualidade, existem muitos teólogos que ainda permanecem com a mesma ideia da dicotomia e também a ideia da tricotomia. Eu posso dizer que nenhum e nem outro é errado. Podemos afirmar que o ser humano é uma dicotomia composto de parte material e parte espiritual. Mas também o ser humano é uma tricotomia. E aí nós vemos a posição corpo, alma e espírito. Essa ordem corpo, alma e espírito é uma ordem que nós colocamos por causa da queda de Adão, por causa da entrada do pecado. Você lembra perfeitamente que nós abordamos esse assunto lá na congregação Betânia, onde nós participamos durante 1 ano e meio. Até fiz um exemplo, né, dos três bonequinhos que eu levei para explicar essa situação. E aí, se nós formos parar para entender essa situação, Deus fez o homem numa verdadeira tricotomia. Seria espírito, alma e corpo. Essa é a ordem original que Deus colocou. O espírito tendo contato direto com Deus,
a alma, a sede das emoções, é neutra, sem a ação do espírito, ela estava neutra, dominada pela ação do espírito, e a carne, o corpo físico. Com a queda de Adão, com a entrada do pecado, houve uma inversão. E aí nós vemos que a inversão, a carne passou a dominar. E a alma passou a desejar mais, desejar o pecado. E o espírito, que tinha um contato direto com Deus, perdeu o contato. Agora, com o sacrifício de Jesus e com a nossa aceitação a esse sacrifício, houve então a volta original, como lá no início. O espírito passou a dominar. Foi esse o motivo que Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 16: andai em espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Quando nós estamos, de fato, ligados no espírito com Deus, as nossas emoções estão controladas. O corpo não pode entrar no processo de pecado se eu estou ligado no espírito e as minhas emoções estão controladas pelo espírito. E aí, quando consigo controlar as minhas emoções pelo espírito, eu não sou levado a pecar. Bom, então vamos voltar à questão por que dicotomia? O ser humano, na verdade, ele é um ser físico, tá? Visível, material, porque ele foi formado do pó da terra. A palavra formar, no original, é como se Deus tivesse colocado o homem numa forma, e formar literalmente. E aí, então, Deus sopra o fôlego de vida, e aí aparece então a palavra, e o homem passou a ser alma vivente. Como alma vivente, ele é um ser também espiritual. Por esse motivo nós falamos que o ser humano é um ser espiritual. Nós vemos isso ao longo da história, no Velho Testamento, essa dicotomia sendo defendida. Embora no Velho Testamento, tanto alma como espírito confundem-se da mesma maneira. Nós vemos quando Raquel morreu. Quando Raquel morreu, a Bíblia diz que a alma de Raquel saiu. Quando nós chegamos em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, nós vemos que é o espírito que volta para Deus. Então, começamos a entender, desde a antiga aliança, que alma e espírito são inseparáveis. E aí nós vemos, então, a alma, a sede das emoções, é onde se processa todo o desejo. É justamente aí que os psicólogos trabalham, na questão das emoções, descobrir essa profundidade, o porquê das emoções. E o espírito é o intelecto. Ele também aparece na Bíblia como mente ou coração. De tudo que se pode guardar, guarda o teu coração, diz a Bíblia. Na verdade, a Bíblia está dizendo, guarda o teu espírito, para não se contaminar. Porque Jesus disse, é de lá que procedem todos os males. E se eu não dominar a minha natureza adâmica e não controlar as minhas emoções, vai fluir o pecado lá de dentro. Por esse motivo, então, a dicotomia, ela é defendida pelo Velho Testamento. E eu não vejo nenhum erro nisso. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos já a apresentação da tricotomia, logo no início dos evangelhos. E quem apresenta a tricotomia é no Cântico de Maria. Você lembra lá que Maria fez aquele cântico maravilhoso e ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito louva a Deus, meu Salvador? Ela está defendendo a tricotomia, talvez sem saber. O próprio Jesus, na sua essência, ele, sem dar nenhuma palavra, ele defende a tricotomia. De que forma?
quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente angustiada. Ou seja, as minhas emoções estão passando do limite. Por esse motivo, ele suou gotas de sangue. Mas quando ele morreu na cruz, ele disse: em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. E aí a gente vai começar a entender essa situação, e aí a gente observa que, pela linguagem do Velho Testamento, é a mesma linguagem que Jesus usa. Jesus pega a visão de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, quando a Bíblia diz: e o corpo volta para a terra como era, e o espírito para Deus que o deu. E aí, ou seja, está no controle de Deus. O homem inteligente, sábio, que colocou a vida na presença de Deus, quando se aproxima a hora de morrer, ele faz como Jesus: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que tanto se confunde essa questão de alma e espírito, que quando a gente chega lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, a gente observa que a alma dos que foram decapitados, os que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, clama debaixo do altar do Senhor. Ou seja, não é o espírito, é a alma que clama. Por esse motivo, a gente observa que tanto a dicotomia está correta na visão do Velho Testamento, como a visão da tricotomia está correta na visão do Novo Testamento. Há tanta verdade nisso que, na época de Paulo, existia um grupo chamado o grupo dos gnósticos. A palavra gnose significa conhecer, ou conhecimento. E os gnósticos, eles subjugavam o corpo. Eles diziam: a matéria, esse corpo, não presta, não vale nada. Por esse motivo, o corpo tem que ser lançado no pecado. Eles desvalorizavam o corpo e diziam que o corpo devia ser mesmo lançado no pecado, porque o pecado do corpo não atingiria o espírito. E aí o apóstolo Paulo entra com os seus ensinos, tanto na carta aos Coríntios, como na carta aos Tessalonicenses. E aí, na primeira carta aos Coríntios, logo, o apóstolo Paulo começa esse ensinamento. Ele começa esse ensinamento e se estende também na segunda carta. E ele é profundo ao dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, Paulo está valorizando o corpo. Ele não está valorizando o corpo acima do espírito, mas ele está dizendo que com o nosso corpo nós pecamos. E embora os gnósticos e até os judaizantes diziam que hoje nós temos liberdade, nós estamos livres, podemos fazer da nossa vida o que a gente bem entende, podemos entregar o nosso corpo ao flagelo, enfim. E aí Paulo diz, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, não aproveitem da liberdade para dar ocasião à carne. E ele reforça isso mais adiante, no mesmo capítulo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele vai reforçando isso, quando ele diz o seguinte: andai em espírito, ou seja, valorizem a vida espiritual, e vocês não vão satisfazer os desejos da vossa carne. E ele fecha isso com chave de ouro no seu comentário, defendendo a tricotomia, lá na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E aí ele usa a ordem original. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Ele coloca a carne em último lugar. Por quê? Não que ele esteja desvalorizando a carne ou a alma, mas ele está aqui dando o maior valor. Que se nós valorizarmos a vida espiritual, nós não vamos deixar as nossas emoções ultrapassar e nos levar ao pecado. E ele conclui também na segunda carta aos Coríntios, um texto que eu gosto muito da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 1. Ele diz assim, tendo, portanto, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto do corpo quanto do espírito, aperfeiçoando
a nossa santificação no temor de Deus. E aí ele começa a dizer que é possível a pessoa pecar no corpo, mas também é possível pecar no espiritual. E quando se fala no pecado do corpo, o apóstolo João fala sobre a concupiscência dos olhos. Que aquilo que os nossos olhos estão vendo, estão desejando. Na visão de Jesus, que era contrária à visão da antiga aliança, que o pecado só era de fato consumado se o sujeito fosse lá e praticasse. Jesus disse não. Se vocês olharem com má intenção e trouxer isso para o coração, deixar que suas emoções extrapolem, já no seu íntimo você cometeu um pecado. E aí Jesus está falando do pecado da impureza, também combatida pelo apóstolo Paulo. Quando a gente começa a entender essas situações, nós passamos a valorizar não apenas o espírito, mas a valorizar também o nosso corpo. E o tema é qual mais importante? E aí fica difícil dizer que o corpo é mais importante, ou que o espírito é mais importante, que a alma é mais importante. Eu penso que esse conjunto todo que pertence a Deus, Deus quer no centro da sua vontade. Ok? Estou aberto aí para qualquer questionamento, qualquer pergunta. Tá, e isso é muito interessante, porque quando a gente pergunta qual o mais importante, sempre alguém vai dizer ou vai sugerir algo, né? E o que eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais os três são juntos, né? São juntos, ao mesmo tempo separados. Então, cada um tem a sua funcionalidade, as suas vontades. Então, nós temos aí o espírito que nós entendemos seja voltado para Deus, voltado para aquilo que o Senhor fala, para aquilo que o Senhor nos direciona. A alma já com suas vontades, suas emoções, o corpo. E nós temos hoje na sociedade uma valorização do corpo, né? E deixando de lado os demais. Então, eu gostaria que o senhor explicasse qual alimento cada um recebe, né? Para nós entendermos, tipo, eu estou alimentando mais o corpo, eu estou alimentando mais a alma, eu estou alimentando mais o espírito. A primeira pergunta. É uma pergunta difícil de responder. Eu vou responder essa sua pergunta com uma pequena historinha. Que um cacique tinha 2 cães, um branco e um preto. E ele colocava os 2 cães para brigar. Quando ele queria que o branco ganhasse, ele deixava o cachorro preto com fome. E vice-versa. E toda vez era o cacique que ganhava. Ninguém podia apostar porque o cacique ganhava. Ele era o dono dos cães. E aí perguntaram para ele por que só o senhor ganha e nós perdemos. O senhor diz que o preto vai ganhar e o preto ganha. O senhor diz que o branco vai ganhar e o branco ganha. Qual é o mistério? Ele disse, é simples. Quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu deixo o preto com fome. E quando eu quero que o branco perca, eu alimento o preto. Então, nessa comparação, vence aquele que está mais alimentado. Se nós alimentarmos a vida espiritual com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, por isso que Paulo disse, andai em espírito. Então, andar em espírito é na dimensão do espírito, é ligado com o Senhor, é procurar de todas as formas neutralizar a ação da natureza adâmica. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele escreveu dizendo que nós não podemos deixar a natureza humana voltar a reinar. Está lá em Romanos capítulo 6. E nem pegar os nossos membros, os membros do nosso corpo, e apresentar como um instrumento de iniquidade. Mas apresentar o nosso corpo como um instrumento de injustiça, de justiça. Então, quando eu apresento o meu corpo como instrumento de justiça, eu estou colocando o meu corpo, a minha vida, os meus olhos, meus sentimentos, meus pensamentos, meus lábios, tudo à disposição do Senhor. É a dimensão do Espírito. Agora é o Espírito que governa. Em Cristo é o Espírito que governa. Foi isso que levou Paulo a dizer, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo,
eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, quando nós alimentamos a vida espiritual, nós nos sentimos melhor. Nós vencemos muito mais fácil. E você tem a conclusão seguinte, que se nós deixarmos de congregar, se nós fizermos pouco caso da vida espiritual, inevitavelmente nós vamos perder ou começar a perder a batalha. E aí, se eu não procurar alimentar a vida espiritual, de fato, eu vou enfraquecer. Vou enfraquecer espiritualmente. Tipo, levanto de manhã, não faço caso de orar. Não faço caso mais de ter comunhão com a palavra. E eu vou relaxando na minha vida espiritual. Eu vou me interessando mais pelas coisas digamos assim, que eu necessito. E eu começo a me preocupar demasiadamente com essas coisas. E aí Jesus disse que nós não podemos preocupar demasiadamente com isso. Isso parte para a questão da ansiedade. E de onde vem a ansiedade? A ansiedade vem da alma. É por isso que os psicólogos estudam bastante a questão das emoções, que eles vão direto na questão emocional, na questão espiritual do indivíduo. E aí procurar detectar os problemas estão lá, na sede das emoções. A alma sofre todo ataque possível. E tudo que ela vê, ela quer, ela deseja. E ela impulsiona o corpo a desejar aquilo. E quando o corpo deseja e vai lá e consome de fato, ou pratica de fato, aí então o espírito perde batalha. Por esse motivo, nós precisamos alimentar a vida espiritual com a palavra de Deus. E, em contrapartida, subjugar o nosso corpo. Por esse motivo, Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, lá pelo capítulo 9, dizendo que o atleta no estádio, ele corre, ou todos correm, mas um só leva o prêmio. E aí Paulo diz, correi de tal maneira que alcanceis aquele que está na frente. Ou seja, eu não posso ficar para trás. Eu preciso me espelhar, eu preciso copiar o exemplo daqueles que estão na frente, daqueles que estão vencendo, daqueles que estão guerreando. Ô Raquel, você sabe, é possível vencer as batalhas espirituais na nossa vida. A partir do momento que nós valorizamos mais o espírito. Não quero dizer com isso que eu vou desmerecer o meu corpo. O meu corpo tem o seu valor. Tanta verdade é que a Bíblia não permite eu lançar o meu corpo no pecado, por ser o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, inclusive, ele escreveu na carta aos Coríntios, dizendo que se o homem exterior se corromper, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Esse homem interior se corromper não significa dizer que eu vou me entregar ao pecado para que o espírito possa ser renovado. O que Paulo está dizendo é que, ainda que nós passemos pelo processo de envelhecimento até chegar ao ponto de descer a sepultura, nesse período todo de vida, o homem espiritual está se renovando dia após dia. Vale ressaltar que essa renovação de dia após dia, ela vem de dentro para fora. Lembra que Jesus disse o seguinte, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Isso vai jorrando dia após dia. E o inimigo consegue ver isso de longe e ele consegue detectar, consegue ver que ali está o cristão, porque nós brilhamos como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Ok? Obrigada, pastor. Tem uma pergunta aqui da Sara. Ela fala assim, pastor, como o senhor entende a passagem de 1 Coríntios 15 sobre o corpo corruptível e do corpo que receberemos incorruptível? Ok, volta a pergunta. Como o senhor entende a passagem de 1 Coríntios 15 sobre o corpo corruptível e do que receberemos incorruptível? Deixa eu abrir aqui em 1 Coríntios. Sim, eu entendi.
Esse Ok. corpo corruptível é essa matéria, é o nosso corpo que pode, de fato, se corromper, como nós estamos sujeitos ao pecados. Nós não somos seres humanos infalíveis. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a tropeçar, a cair. Mas qual é a recomendação da Bíblia? O próprio apóstolo João escreveu dizendo o seguinte, na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos pecados, mas de todo mundo. Ou seja, é possível o cristão, o servo de Deus, se corromper. Sim, é possível. Mas se nós voltarmos e pedirmos perdão, vai chegar o momento da nossa partida, e então vai ser confirmada a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Esse corpo corruptível, no arrebatamento da igreja, ele vai ser transformado num corpo de glória. Se isso não acontecer no arrebatamento, mas vai acontecer depois, quando o Senhor Jesus voltar, que nosso corpo vai ser ressuscitado e refeito, vai ser formado um corpo glorioso. Aí sim, a pergunta que a nossa irmã fez aí, então, esse corruptível que se transformará em incorruptível, por ocasião da volta de Jesus. Amém, amém. Sara, se tiver mais alguma dúvida, pode escrever. Todos que estão nos assistindo, só lembrando, você está participando do Connect Corpo, Alma e Espírito, é organizado pela Missão com Jovens da Assembleia de Deus na Batista Campus. E o nosso entrevistado hoje é o pastor Marco Antônio, do Campo da Alvorada. Então, se você tiver alguma pergunta sobre corpo, alma e espírito, fica à vontade, pode escrever e a gente vai estar aqui conversando. Pastor, quando Deus ele forma Adão, ele sopra em suas narinas, né, como o senhor retratou, e então ali é dado um espírito para ele. Então, esse espírito que nós falamos aqui, que é o corpo, a alma e o espírito, esse espírito, ele é nosso, mas há o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Como funciona? Espírito com espírito, o espírito anda comigo, Jesus anda comigo, como é isso? Ok. Eu vou lhe responder com uma colocação do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Paulo está falando do espírito humano. Dentro de nós temos o espírito humano e o espírito de Deus. E aí, mas onde é que o espírito de Deus habita? O espírito de Deus habita no coração, que é justamente no nosso intelecto, chamado também de mente ou espírito, ou coração, né? A Bíblia também chama de coração, chama de mente, chama de espírito. É lá que o Espírito Santo habita, onde está a comunhão íntima com o Eterno. E quando o senhor fala que quando morremos o espírito, ele volta para aquele que o criou, né? Para Deus. Isso funciona com todos? Funciona só com aqueles que estão em Cristo? Porque quando nós morremos, nós entendemos que o corpo fica ali, né? Ele vai desaparecer a matéria vai desaparecer, mas nós cremos que na volta de Cristo, esse corpo ele volta, ele é transformado em corpo incorruptível. A alma, o que acontece com a alma? Né? O que acontece quando parte? E aí eu gostaria que o senhor fizesse a diferença entre o espírito que vai para Deus, que foi o que eu perguntei primeiro, né? Volta para Deus, mas volta para Deus o espírito daquele que conhece a Deus, que serve a Deus. E a alma, qual o estado que ela fica? Ok. Quando a gente estuda a questão, o estado intermediário dos mortos, a gente entende lá pela parábola do rico e Lázaro, quando Jesus explica que a alma do rico foi para o Hades, não porque ele era rico,
porque ele perdeu a oportunidade de aceitar o perdão oferecido pelo Senhor. Agora, quando a Bíblia diz, Eclesiastes 12:7, e o corpo volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu, não está classificando porque esse servia a Deus ou porque aquele não servia. Todos voltam para Deus. Agora, todos nós sabemos, essa é uma questão polêmica, doutrinária, polêmica, porque alguns entendem que se o espírito volta para Deus, então o sujeito está salvo. E a lógica não é essa. A lógica não é essa. Todo mundo teve oportunidade e tem oportunidade de servir a Deus. O fato da Bíblia dizer e o espírito volta para Deus significa volta para o controle de Deus. Deus, então, vai designar o lugar devido de acordo com a vida que o sujeito viveu aqui. E aí nós entendemos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado aos homens morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Então, o que nós entendemos? Entendemos que o espírito voltou para o controle de Deus e num dia determinado pelo próprio Deus, vai ressuscitar e vai passar pelo julgamento. Então, nada escapa do controle de Deus. O fato de alguém dizer, e voltou, o espírito voltou para Deus, então foi para o céu, está salvo, não é bem assim. Não existe salvação fora de Jesus. Desde Adão até a atualidade. Os que morreram antes de nós. Os que morreram lá de Adão até Cristo. Eles foram salvos crendo no Messias que viria. Nós somos salvos no Messias que já veio, foi crucificado, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar para nos buscar. O dia que nós morrermos fisicamente, nós iremos para o controle de Deus. No dia do arrebatamento da igreja, nós ressuscitaremos para a glória do nome de Jesus. E para sempre estaremos com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Tem uma pergunta aqui do irmão Bessa. Ele diz assim: na Bíblia, Daniel teve visões espirituais e ficou muito perturbado com tais revelações que tiveram impactos no seu próprio corpo. Pastor, poderia comentar a respeito? E aí ele trata aqui, Daniel, toda vez que ele tinha visões, o anjo vai lá, toca, dá força, e não aconteceu apenas com Daniel, né? Tem outros profetas que também, no momento ali da revelação, o corpo sentiu e o anjo vai lá e dá força. Então, realmente, comente, pastor, comente, como é isso? É uma situação difícil de responder, devido, possivelmente, os grandes teólogos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Aí a gente entende que Daniel sofreu um estado emocional muito forte e por esse motivo abateu o seu corpo. E não se sabe o processo ou o tempo que ele estava também em jejum, sem se alimentar, sentiu o impacto muito forte da parte da visão que ele recebeu. Acredito, não é uma afirmativa, acredito fortemente que ali se tratou das emoções, porque de fato, quando nós somos atingidos nas nossas emoções, o nosso corpo sofre. Tanta verdade que quando nós passamos por um estado de ansiedade, logo nós adoecemos. É o primeiro passo. A ansiedade desencadeia problemas no sistema central nervoso, a ansiedade desencadeia problema nos rins, nos ossos, a ansiedade no estômago, principalmente. O estômago é que mais sofre, porque as emoções, quando estão de fato abaladas, o nosso corpo sente. E aí não tem como descartar essa possibilidade que Daniel foi atingido fortemente no seu corpo por causa das suas emoções. E outra verdade, que a pessoa, quando está em estado de depressão, ela ou deixa de comer ou come muito. Ou deixa de dormir ou dorme demais. E aí o corpo sente, por causa das emoções que estão super abaladas. Amém, amém.
Tem mais uma pergunta aqui. A Sara fala assim: a alma humana é dotada de emoções e sentimentos, mas o nosso Deus também tem sentimentos e emoções. Porém, ele é somente espírito. Então, por favor, o senhor poderia comentar a respeito disso? Interessante, porque a gente acaba pensando como ser humano, né? Se a alma é o centro das emoções, então como é que isso é com Deus, né? Já que ele é espírito. Olha, é difícil dizer isso aí, muitos não acreditam, né? Mas o nosso Deus, ele não é uma tricotomia. Porque o próprio Jesus disse, Deus é espírito. Mas é engraçado que o escritor da carta aos Hebreus, ele escreveu algo interessante. Diz assim, se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aí? E aí fica claro para a gente poder entender, e o escritor da carta aos Hebreus está falando de uma intimidade espiritual de Deus. E aí a gente observa então que alma e espírito são inseparáveis. Por que o escritor da carta aos Hebreus não usou a palavra o meu espírito não tem prazer nele? Porque se falasse o meu espírito, estaria se referindo ao Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade Santa. Mas o escritor da carta aos Hebreus faz questão de dizer a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, o meu ser, o meu íntimo, não tem prazer naquele que recua. É lógico, né? Uau! Então, entra aí novamente aquela questão que o senhor falou, espírito, alma e corpo. Quando o espírito está bem, os demais, consequentemente, eles vão caminhar também, né? Porque Sim. não é o fato de não ter exatamente a alma ou o corpo que o espírito não vai ter esses sentimentos e emoções. Até porque o próprio Espírito Santo, ele sente tristeza, e tristeza é uma emoção, né? Então, Sim. como é que o Espírito Santo, que já diz pelo nome que é espírito, fica triste e não tem a alma, né? Que interessante. E pastor, tem a passagem quando Jesus está com a mulher samaritana e ele fala que chegará o dia, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí a gente vai olhar a adoração, e aí o salmista diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve com palmas, louve com... Então, é com todo. É com todo. Então, eu gostaria que o Senhor citasse esse todos juntos. Então, tipo, não cabe apenas ao Espírito nos ligar a Deus. O corpo e a alma também precisam estar nessa interatividade juntos, é isso? Ok. Olha, quem primeiro citou essa questão do todo mesmo, foi a Maria, a mãe de Jesus. Lucas registrou a forma como Maria se expressa. Lucas capítulo 1, no versículo 40, 46 e 47. Maria expressou isso muito bem. Ela diz o seguinte, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito louva a Deus, meu Salvador. Eu só posso levar o meu corpo a se inclinar diante de Deus quando o meu espírito se inclinou primeiro. Deu para entender? Então, primeiro quem tem que se render é o meu ser espiritual. Quando o meu ser espiritual se rende a Deus, naturalmente o meu corpo vai ter que seguir a ordem. Porque é o espírito que passa a dominar. E aí, adorar em espírito. Independente do espaço, independente do lugar, independente da época, o meu espírito precisa estar disposto a adorar. Ele vai dominar as emoções, consequentemente o corpo vai obedecer à ordem do espírito. E aí, então, todo o meu ser, está lá no Salmo 103, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, todo o meu ser, corpo, alma e espírito, ou na ordem espiritual, espírito, alma e corpo. Primeiro o espírito se rende, e ele domina a alma, domina as emoções, e, consequentemente, o corpo passa a obedecer à ordem do espírito. Por que você teme a Deus? Porque você está ligado.
Por que você guarda seu corpo do pecado? Nós não guardamos o nosso corpo simplesmente com as nossas vestes. Nós guardamos nosso corpo a partir dos órgãos dos sentidos. Okay? Todos nós sabemos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. E os órgãos dos sentidos são portas de entrada para o pecado. Isso está bem claro na visão do apóstolo Tiago. Com os meus olhos, eu vejo, eu contemplo, eu desejo. Quem está desejando? O meu corpo está desejando. A minha alma está sendo levada a provocar o corpo a pecar. Então, se eu sentir um perfume e esse perfume desencadeou em mim o sentimento eros, então eu vou ser levado a pecar. Se eu ouvir alguma coisa, eu emprestei o meu ouvido a ouvir alguma coisa que não agrada a Deus, eu vou ser levado a pecar. E os órgãos do sentido são portas de entrada para o pecado. Por esse motivo, o apóstolo João diz que nós temos que ter muito cuidado com a concupiscência dos olhos. E Tiago diz que nós temos que guardar a nossa boca, estar pronto para ouvir e tardio para falar. Aleluia, aleluia. Nossa, as horas voaram. Temos 10 minutinhos. Então, aqui, só para fechar, né, esse momento, nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Então, nós já entendemos que quando está tudo bem, na verdade, é espírito, alma e corpo, né? E, pastor, finalizando aqui, então nós entendemos que não existe o mais importante, né? O conjunto. Deus nos fez com esse conjunto para ser importante. Então, o espírito, a alma e o corpo. E aquele que você mais alimenta é aquele que vai estar pronto para guerrear, né? Verdade. E vem muita questão de, eu alimento o meu espírito lendo a palavra, orando, algo mais? A questão é a seguinte, Jesus disse, vigiai e orai. Então a ordem não é primeiro orar. A ordem é vigiar. Primeiro, eu tenho que vigiar o que eu falo, o que eu escuto, o que eu enxergo. Vigiar onde eu toco. E aí eu tenho que... Lembra daquele corinho antigo que as crianças cantavam? Cuidado, mãozinha onde pega. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque os órgãos dos sentidos foram colocados por Deus para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento. Mas se os órgãos do sentido forem usados de forma errada, nós vamos pecar contra Deus. E aí, como você bem colocou, não existe o mais importante, mas um conjunto todo. Eu não posso supervalorizar o corpo, dizer que o corpo é mais importante, senão eu vou cultuar ao meu próprio corpo. Não vou valorizar mais o espírito e menosprezar o meu corpo, senão eu vou me tornar um super espiritual. E aí eu vou ficar muito salgado, não é? É sal demais. Eu tenho que dosar direitinho. É verdade. Amém, amém. Nossa, que oportunidade maravilhosa. Acredito, amém. Todos aqui comentando, nossa, a palavra de Deus é um bálsamo de conhecimento. O Cássio aqui, fantástico e pontual, glória a Deus. Então, o propósito do Connect é exatamente isso, esclarecer, né? Nós ouvimos muitas coisas, o fato de nós termos a tecnologia tão acessível, ela nos permite ter muita informação e muito dessa informação muitas vezes é errada, né? Não é correta, muitas vezes está baseada em achismo. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque algo que o Senhor me ensinou é fale, mas mostre a evidência. E a evidência é a palavra de Deus. Então, tudo que o Senhor falou tinha ali uma referência, né? Então, quem pôde anotar aí, eu vou salvar a live para quem está pedindo, tá? Vai ficar salva. Pastor, muito obrigada, muito obrigada. É sempre um prazer lhe ouvir, né? Depois que passar tudo isso, espero voltar a visitá-lo lá no Campo da Alvorada. Amém. Será um prazer. Obrigada, Nádia, por ajudar aí o sogro a estar conosco. Obrigada a todos vocês que participaram. E quem tiver aí interesse, desejo no coração, né? O Espírito tá ali falando, queimando. Quero aprender também, pregar a palavra, ser tão pontual.
É só adquirir aí o nosso exemplar do Pastor Marco Antônio, tem na CPAD, né? Pérolas do meu arquivo. E eu vou estar adquirindo essa semana, vou estar divulgando também e sorteando para quem estava conosco, tá? Então, Ok. você que está aí participando, como a maioria faz parte da Batista Campus, né? Eu vou estar anotando o nome e vou estar sorteando para você um livro. Então, pastor, muito obrigada por Amém. ter esse momento, né? Separar esse momento conosco. Foi bem especial, aprendi bastante mais uma vez. E Amém. o irmão Bessa está dizendo, se o pastor permitir, vocês desejarem, podemos salvar live e subir no YouTube da igreja. Glória a Deus, Uau! irmão Antônio Bessa. Pode, vou salvar no Instagram, só pode se ficar à vontade e colocar no YouTube para a igreja assistir. Amém, pastor. Fica à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa, a gente já está no nosso... Temos 5 minutinhos. Ok. Eu agradeço imensamente a participação, a oportunidade que você me dá de poder cooperar, contribuir para o crescimento de todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Deus abençoe, estou à disposição para discutir qualquer outro tema. Se eu puder cooperar, estou pronto para ajudar. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Bem, então aqui nós encerramos. Fiquem todos na paz. E lembre-se, espírito, alma e corpo. Nessa ordem, com certeza tudo vai funcionar muito bem. A paz do Senhor, pastor. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.